capítulo de número 21, está perto do livro de Salmos, esperar todos encontrarem. Glória a Deus. Provérbios, capítulo 21. Glória a Deus. Vamos ler. Esperar todos encontrarem. Do lado de Salmos, perto de Isaías. Glória a Deus. Versículo 31, é o último versículo do capítulo 21. Provérbios capítulo 21, versículo 31. Está escrito assim na palavra do Senhor: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Glória a Deus. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Eu vou ler a terceira vez e os irmãos, por favor, repetem depois de mim. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Diga assim comigo: a minha vitória vem do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas à palavra de Deus esta noite. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Essa noite eu quero pregar uma palavra de vitória, uma palavra de vitória, porque nós servimos a um Deus de vitória. Então, eu não vou falar derrota, eu não vou falar tristeza, eu não vou falar coisa que vai te colocar para baixo. A intenção de Deus, a intenção da palavra é sempre nos animar. Então fuja de palavra negativa. Eu começo primeiro dizendo: fuja de pessoas negativas. Quando as pessoas querem te colocar para baixo, vir com conversa triste, principalmente, sabe quando você fala com a pessoa: eu não quero conversar sobre isso, e a pessoa insiste em falar em coisas que talvez vai entristecer seu coração. Eu vou te dar duas coisas: corte a pessoa, ou então se despeça e vai embora. Porque a pior coisa é a pessoa ficar remoendo o passado, a pessoa ficar pegando uma ferida que já cicatrizou e querer abrir novamente, e ficar remoendo. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Eu gosto de pessoas que nos animam. Sabe por que as pessoas gostavam de Davi? Porque Davi venceu o gigante. Porque Davi pegou a pedra, jogou na cabeça do gigante e derrubou o gigante. Não, a Bíblia diz que Davi, ele era animoso. Sabe o que é o animoso? O animoso é aquela pessoa sarrista que conta piada. Não é isso o animoso. É uma pessoa que levanta as outras pessoas. É aquela pessoa que chega e a pessoa já se sente bem só de conversar com aquela pessoa, porque sabe que sempre vai vir uma palavra positiva. Eu não estou falando apenas da questão da palavra de Deus, eu estou falando de situações normais do dia a dia. Nós conhecemos pessoas no nosso meio que às vezes nem são evangélicas, mas são pessoas que só de conversar com nós já nos trazem alegria, porque são pessoas que vão falar assuntos bons. Agora você quer ver uma coisa que vai desanimar? É quando você cruza com pessoas, com amigos, com pessoas que vão às vezes falar da vida dos outros, vão colocar defeitos, vão desanimar você, vão querer te colocar para baixo. Não, meu irmão, nós temos que ser pessoas que levantam as pessoas. Quando a Bíblia diz que Jesus falou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, é porque nós trazemos luz aonde a gente vai, nós trazemos sabor. Quando ele fala o sal da terra, e a comparação de Jesus de comparar o cristão com sal é perfeita. Já tentou comer comida sem sal? É horrível. Comida sem sal ela é horrível. Quando eu era criança, a minha mãe me levava no serviço dela, e eu lembro que a patroa dela às vezes fazia comida e fazia uma comida sem sal. E quando eu ia comer, criança no poupa nada, né, fala tudo que pensa. Falava: mãe, essa comida está ruim, está sem sal. E a minha mãe ficava toda sem graça, ela falava isso na frente da patroa dela, porque eu não gostava. E a comida era, eu lembro até hoje, na minha cabeça, eu lembro até hoje do gosto da comida. Uma comida sem sal, que não descia, não dá para ir. Não dá para ir. Mas quando a comida ela é bem temperada, ela é bem feita, você come e até repete.
Irmãos, o que eu quero dizer com essa pequena ilustração? Nós somos pessoas de Deus, e as pessoas têm que ter prazer de estar perto de nós. Tem prazer até ficar com saudade. Sabe quando você vai embora, você vai ver um amigo, vai orar por alguém, vai fazer uma visita, e a pessoa fala: nossa, está tão bom que você vai embora agora, está tão cedo. Aquelas pessoas que estão próximas de nós, que falam de Deus, que nos compartilham a fé. Quando nós temos pessoas que nos animam, vale a pena ficar perto dessas pessoas por muito tempo. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de vitória, é um Deus de ânimo, é um Deus que quer ver você de pé. Deus não quer ver você triste, Deus não quer ver você abatido, chateado, decepcionado. Não quer ver você injuriado com a vida, revoltado com a vida. A revolta do homem não vai mudar de situação nenhuma. A vingança não vai mudar a situação nenhuma. Não adianta você querer se vingar, não adianta você querer pagar com a mesma moeda. Não vai mudar a situação que já aconteceu. Qual é a única mudança? Qual é o único meio de mudar uma situação que está ruim para uma situação que está boa? Apenas a fé no Senhor Jesus pode fazer isso. A fé em Deus pode mudar as situações. A fé em Deus tem o poder para modificar situações. E a Bíblia aqui nessa noite, ao ler a palavra, ela vai mostrar aqui um exemplo, dizendo no versículo 31 novamente: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, vírgula, mas do Senhor vem a vitória. O cavalo prepara-se para a batalha. Eu lembro logo de cenas de guerra, cena que é necessário usar a força, cena que é necessário usar armas, usar o arsenal, usar aquilo que tiver para ter uma vitória em uma guerra. Mas as guerras, irmãos, da vida nem sempre vencemos pela força, porque as forças um dia elas se acabam. Irmãos, é aí que Deus entra. Jesus fala em um dos textos do Novo Testamento, do Evangelho, e ele diz assim: quem está são não precisa buscar um médico, mas quem está doente precisa dos médicos. Por quê? Porque a pessoa procura do médico quando precisa, e o médico vai ajudá-la. Deixa eu lhe falar nesta noite: o nosso médico especialista é o nosso Deus. Se nós estamos aqui buscando a Ele, é porque precisamos da ajuda dEle. Eu preciso da ajuda de Deus. Eu não sou nada sem Jesus. Eu não posso fazer nada sem Jesus. A minha vida não tem sentido nenhum sem a presença do Senhor Jesus. Existem coisas que eu consigo fazer, eu consigo resolver, eu consigo organizar, eu consigo dar um jeito, mas tem coisas, irmãos, que só Jesus pode fazer. Esta palavra é para você hoje, que assim como eu, depende do Senhor Jesus. A Bíblia diz: a dependência vem de Jesus, porque do Senhor vem a vitória. A vitória vem da parte de Deus para a nossa vida. Você não vai buscar ajuda em nada dessa terra, porque as coisas dessa terra têm o seu limite. A medicina, ela tem um limite. Os amigos têm um limite para nos ajudar. Os amigos podem nos ajudar até onde eles podem. Mas aquele que é ilimitado nas suas ajudas é somente Deus, é somente Jesus. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, dois versículos, um em Lucas e outro em Mateus. Em Lucas diz que para Deus nada é impossível, e em Mateus diz que para Deus todas as coisas são possíveis. Por isso a vitória é dele, porque tudo é possível. E Paulo vai dizer mais à frente: tudo é possível àquele que crê. Abacuque vai dizer lá atrás, no capítulo 2: o justo viverá pela fé. Por quê? Porque somente com fé em Deus obteremos a vitória. Vamos ler esta noite, ou um pouco mais à frente, o livro de Colossenses, capítulo de número 2. Colossenses, capítulo de número 2. Você passa 1 Coríntios, 2 Coríntios, você passa Gálatas, você passa o livro de Efésios, está perto de Efésios, e aí vai começar os 6. Vai começar Filipenses, e aí você acha Colossenses, e
está do lado de Tessalonicenses, é tudo Censes. Colossenses, nós vamos ler o capítulo de número 2. Nós vamos ficar agora só em 2 livros. Vamos ficar em Colossenses, vamos ficar em 1 Coríntios, mas primeiro vamos ler Colossenses. Colossenses capítulo 2, vou esperar todos os irmãos encontrarem, tenham paciência, tá bom? Eu espero todo mundo encontrar em nome de Jesus. Colossenses capítulo de número 2, está perto do livro de Tessalonicenses, está perto do livro de Tessalonicenses. Agora eu vou parar de falar um pouquinho com os irmãos da igreja, vou falar com quem está assistindo a gente. Você que está assistindo, pegue a sua Bíblia e leia também com a gente, tá bom? Acompanhe na sua Bíblia também a palavra. Glória a Deus. Deus também está falando com vocês. E como eu falei para os irmãos, nosso culto também está transmitindo ao vivo para os irmãos do Instagram. Colossenses capítulo 2. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E eu particularmente, irmãos, estou dando, não aqui, mas no Instagram, eu tenho feito já fiz um estudo do livro de Colossenses, fiz o capítulo 1, fiz o capítulo 2, daqui uns dias eu vou fazer o capítulo 3. Estou dando um estudo inteiro deste livro no Instagram. Colossenses capítulo 2, nós vamos ler o versículo 14. Colossenses capítulo 2, versículo 14 diz assim: e sobre tudo isso, revestidos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Versículo 15: e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E para finalizar o 17: e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Eu estou falando do Deus de vitória. Você não pode conhecer a vitória de Deus se você não conhece ainda o amor que Deus tem pela sua vida. O amor de Deus traz a vitória, o amor de Deus mostra a vitória, o amor de Deus manifesta a vitória. Eu falei que ia ler Colossenses e Coríntios, na verdade eu li o capítulo 3, mas eu vou ler o 2 também, mas vamos ficar primeiro aqui no 3, que eu vou ler já o versículo. Neste 3, o 14, 15, 16 e 17, Paulo está falando que o amor de Deus é aquilo que nos ajuda, e ele dá um conselho: revestimos da caridade. A caridade na Bíblia, a Bíblia fala às vezes caridade, às vezes fala amor. Amor e caridade é a mesma coisa. Então, daí quando você está ajudando um próximo, você está usando o amor é a caridade. E quando você ama alguém, você pratica o amor, que também é a caridade. Então, é tudo a mesma coisa. As armas para a vitória, para você ter vitória, primeiro, é ter o amor de Deus no seu coração. Se você não tem o amor de Deus, se Deus não mora em você, não está em você, o teu coração não está cheio de Deus, você não pode vencer, porque a vitória vai depender do amor de Deus, da graça de Deus. Se Deus está na sua vida, aí você vence, aí você vai triunfar. E o texto fala: a paz de Deus, também fosse chamado em seu corpo, domine os vossos corações. Versículo 15 do capítulo 3. O amor de Deus tem que dominar a sua vida. Se do Senhor vem a vitória, só pode ter vitória aqueles que são dominados pelo amor de Deus. Amém? Agora vamos para o capítulo 2. O capítulo tem uma confusão aqui invertida. Capítulo 2. Falei do amor, que é um passo para a vitória. Agora, capítulo 2, versículo 14 de Colossenses. Também 14.
havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Quando você tem o amor de Deus na sua vida, o amor de Deus está em você, agora vem o próximo passo para a vitória. Vai ao próximo passo. O texto aqui diz: Deus riscou a cédula que era contrária. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus aceitou a sua vida. Amém. Diácono Lino, que tem aquela voz de trovão, leia para nós João capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Glória a Deus. João 15, 16. Mas vamos continuar aqui enquanto ele está procurando lá. Amém. Já achou? Pode achar. Se achar, pode ler. Evangelho de João capítulo 15, versículo 16. Amém. Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi, a vós nomeei, para que vades e deis frutos, e os frutos permaneçam, a fim de tudo, quanto meu nome pedireis ao Pai, e vos concederei. Glória a Deus. Jesus nos escolheu para que nós dessemos frutos. Sabe quais são esses frutos? As bênçãos dele na sua vida. É simples, é simples. Jesus nos escolheu para que tivéssemos uma vida abençoada, uma vida transformada, uma vida de vitória. É isso que o texto de João capítulo 15 diz: para que vades e deis fruto. Quer dizer que você, além de já ter a bênção da salvação, receba também outras bênçãos. Amém? Então o versículo 14 do capítulo 2 de Colossenses diz que Deus riscou a cédula. O que quer dizer riscar a cédula? Nos tirou do mundo de pecado, tirou de nós a vida pecaminosa e nos recebeu como seus filhos, herdeiros das bênçãos. E ele diz aqui mais, que era contra nós as suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou de meio de nós, cravando na cruz. É o final do versículo 14 do capítulo 2. O que quer dizer isso? Na cruz do Calvário, Jesus conquistou a nossa vitória. E isso foi há 2000 anos atrás. Sabe o que quer dizer isso? Há 2000 anos atrás já era determinada a sua vitória do dia de hoje. Glória a Deus. Lá atrás já era determinada a bênção que Deus ia te dar. Por quê? Porque eu li agora há pouco no capítulo 13 e 14. Por causa do amor de Deus. No capítulo 3, Paulo fala que o amor nos dá a vitória. E no capítulo 2 fala que a vitória vem pela cruz. O amor de Deus e a cruz que Jesus morreu por nós foi o sinal que nós somos vitoriosos. Amém. Glória a Deus. Eu falei que nós íamos ler mais em Colossenses. O versículo 15 também diz assim, no capítulo 2: e despojando os principados e as potestades, o expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Isso fala de libertação. Libertação. Não adianta falar do amor de Deus, não adianta falar da salvação, não adianta falar da fé, não adianta falar que Deus te resgatou, Deus te salvou, se você ainda não é uma pessoa liberta. Tem que haver libertação da parte de Deus. E a libertação é para quê? Para desfazer todo o mal. É o que Jesus falou na palavra. É o que a palavra está dizendo. Despojando os principados e potestades, quer dizer, demônios. Jesus venceu todos os demônios quando ele se sacrificou na cruz. Ao contrário, vamos dizer mais além. Quando Jesus já nasceu, ali já começou a vitória na nossa vida. Esses dias eu ouvi uma pessoa pregando e dizendo assim que a vitória só foi conquistada após a morte de Jesus.
mas eu digo mais além: quando Jesus veio a esta terra, já começou a vitória da nossa vida. Sabe por quê? Sabe por que começa a vitória da nossa vida? A Bíblia diz, meus irmãos, eu vou até ler para vocês, pode ficar, não tinha que daí de Colossenses, tá? Fique segurando porque eu não vou ler mais ainda, mas pode deixar que eu procuro aqui para ler para os irmãos. Eu já li isso aqui na igreja, nos cultos várias vezes, mas eu vou ler novamente. Por que nós já somos vitoriosos? Desde a época que Jesus estava aqui na terra. Isaías 53, 12: pelo que lhe daria parte a muitos e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte e foi contado pelos transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. A Bíblia vai dizer que Jesus não intercedeu por nós, ao contrário, o texto está no presente: intercede. Ou seja, até hoje, Jesus ainda, e somente Jesus, e mais ninguém, só Jesus intercede para você ser vitorioso e abençoado. Não precisa pegar, irmãos, pode deixar que eu leio. Eu leio também João, capítulo de número 5 e o versículo de número 17. Eu leio para os irmãos, fica aí em Colossenses que eu já volto. João 5,17. E Jesus respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Qual é o trabalho de Jesus? Interceder pela sua igreja. Como eu preguei e falei aqui no domingo, Ele está sentado no trono, recebendo toda adoração, recebendo todo louvor, recebendo as nossas adorações, e ao mesmo tempo está intercedendo por nós. Veja que coisa linda e maravilhosa. Estamos aqui adorando o Senhor, buscando o Senhor, não somente na igreja, mas no seu dia a dia. Você continua sendo servo de Deus, amém? Porque mesmo o culto terminando, você continua sendo servo e serva do Senhor, e aonde você está lá Jesus intercedendo pela sua vida. Está lá Jesus dizendo: vai meu filho, vai minha filha, eu sou contigo, eu vou te dar vitória, eu vou te abençoar, eu estou aqui enviando bênção para você. É o que o Senhor está fazendo por nós neste momento. Aleluia. O capítulo 15 então fala de libertação. Versículo 15 de Colossenses capítulo 2: libertação. Agora vamos ler o versículo 20. Agora o capítulo 1. Eu falei que é capítulo 2. Agora vamos para o capítulo 1 de Colossenses. Nós lemos o 3, nós lemos o 2, e agora vamos voltar para o capítulo 1, ainda em Colossenses. Colossenses, capítulo de número 1, versículo 20. Diz assim: e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. O que quer dizer esse versículo? Quer dizer que quando Jesus veio, Ele morreu na cruz e Ele ressuscitou da cruz, Ele conquistou e restaurou todas as coisas. Vou ler de novo para você entender. Vou ler novamente. Capítulo 1, versículo 20: e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Reconciliasse, conquistasse, recuperasse. E sabe o que a Bíblia diz? Jesus veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Ele trouxe você para a salvação. Ele trouxe você para essa igreja, para este culto, para estar com Ele. Mas não é apenas isso não, meu irmão. Não é apenas a salvação. A salvação é a maior bênção que Deus nos deu, amém? Não há bênção maior do que ser salvo. Não há bênção maior do que o saber que um dia nós vamos para o céu, vivendo com o Senhor eternamente. Essa é a maior bênção e a maior alegria que nós temos. Mas enquanto estamos aqui na terra, enquanto estamos vivendo aqui na terra, esse Deus de vitória está reconciliando tudo que nós precisamos. Nós temos o costume de louvar aqui na igreja aquele louvor do restitui. E louvor do restitui diz:
restitui, eu quero de volta o que é meu. Ou seja, aquilo que você perdeu, ou aquilo que você ainda não tem, que você quer ter, o teu Deus de vitória vai dar na tua mão, vai entregar na tua mão, vai entregar na tua vida, porque você está buscando o Senhor Deus. Amém? Leia para nós, Paulinho, por favor, Evangelho de Mateus, capítulo 6 e o versículo 33. Mateus, capítulo 6, versículo 33, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, leia para nós. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Buscai, você já está buscando o reino de Deus e a sua justiça. O que quer dizer a justiça? Fazer as coisas certas, fazer aquilo que é certo. Buscar o reino de Deus, nós buscamos, mas também temos que ter uma vida correta, uma vida honesta, uma vida certinha. O cristão não pode ter uma vida atrapalhada, não pode comprar e não pagar, ser desonesto, ser caloteiro, estar com a vida toda embaraçada. Não, tem que ter a vida correta aos olhos de Deus. Amém? Por isso o texto diz: buscai primeiro o reino de Deus. Já buscamos, estamos aqui, somos batizados nas águas, ouvimos a palavra, temos a Bíblia, todos nós. O reino de Deus e a sua justiça, ou seja, servir a Deus, mas também ser uma pessoa correta, uma pessoa decente, uma pessoa honesta, uma pessoa de Deus, uma pessoa de caráter. Amém? Temos que ser assim, meus irmãos, para agradarmos a Deus. E se você ler, não agora, mas depois você ler na sua casa o capítulo que o Paulinho leu, os versículos anteriores, ele fala sobre comida, ele fala sobre bebida, ele está falando das necessidades que todo ser humano tem. Todo ser humano tem necessidade de comer, de se alimentar, de ter roupa, de poder comprar uma roupa, de poder comprar alimento. Isso é necessidade do ser humano, que nós conquistamos através do nosso trabalho, através do nosso esforço. Sabe o que a Bíblia quer dizer? Quando você busca a Deus, Ele abençoa o seu trabalho, Ele abençoa o seu salário, Ele abençoa as suas conquistas. Tudo que você conquista, a roupa que você está vestindo e eu estou nos vestindo, foi Deus que permitiu que nós tivéssemos, foi Ele que nos concedeu. Tudo, meus irmãos, até quando uma pessoa, amigo seu, fala: olha, eu quero te dar isso aqui, eu estou te dando isso aqui. Sabe o que Ele está te dando? Porque Deus tocou no coração dele para te dar. Deus usa pessoas para nos abençoar, Deus usa este mundo para nos abençoar. Então, se nós somos fiéis a Deus, Deus usa até o ímpio para nos abençoar, porque nós somos fiéis ao Senhor. O Deus de vitória é um Deus que supre as suas necessidades. Para terminar, eu vou terminar no livro de 2 Coríntios, para nós orarmos. Eu falei que nós íamos ler Colossenses e Coríntios, agora vamos ficar só no livro de Coríntios. Vamos abrir primeiro em 1 Coríntios, capítulo de número 1. Você está em Colossenses? É só você voltar um pouquinho, para ficar mais fácil. Você abre no livro de Atos, depois passa Romanos, e aí vem Coríntios. Se você estiver perto de Efésios, Gálatas, é só você voltar ao próximo livro. 1 Coríntios, nós vamos ler o capítulo de número 1. 1 Coríntios, capítulo de número 1. Glória a Deus. Vou esperar todo mundo encontrar para nós lermos. Glória a Deus. Vamos ler só mais 2 versículos para nós terminarmos a nossa palavra nessa noite. E vamos ficar os 2 versículos no livro de Coríntios. Primeiro nós vamos ler o capítulo de número 1. 1 Coríntios, capítulo de número 1. Aleluia. A cruz nos garante a vitória. Quando eu falo a cruz, eu não estou falando de uma coisa religiosa. Não. Religião não pode abençoar a vida de ninguém. Religião não pode mudar a vida de ninguém. Quando eu falo a cruz de Jesus,
Eu não estou falando de uma cruz de madeira, aquele ritual religioso, não. A cruz que eu falo é a salvação que Jesus nos comprou pelo seu sangue, amém? A cruz é a vitória que Jesus nos deu lá na cruz, do sofrimento que Ele passou. O sofrimento que Ele passou nos deu a vitória. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 18, o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Jesus ressuscitado é o poder de Deus. Jesus balançando e intercedendo por nós é o poder de Deus. Jesus andando conosco como Ele está conosco aqui esta noite é o poder de Deus. Quando você ama e tem o amor de Deus no seu coração, é o poder de Deus. Quando você busca a Deus, mas também é correto na sua vida de cristão, é o poder de Deus. Quando você faz a sua oração em sinceridade, com o seu coração aberto, com a sua fé no Senhor, é o poder de Deus. O poder de Deus, o texto fala, a palavra da cruz, a palavra da pregação, a palavra da fé, a palavra de Deus é loucura para os que perecem. O que quer dizer isso? O mundo não entende isso, não. O mundo pensa, isso é coisa de gente maluca, gente doida, igreja, coisa de crente, é coisa de gente que não bate bem na cabeça, é coisa de gente fanática. Não é isso, não. O mundo não entende a nossa fé, não entende o nosso Deus. Isso é normal, meus irmãos, isso é normal. Um dia, em nome de Jesus, eles ainda vão conhecer a verdade que nós conhecemos. Mas o texto fala que enquanto o mundo não conhece, Paulo vai dizer, para nós que somos salvos, porque isso é para os salvos, é exclusivo para os salvos, é o poder de Deus. A vitória que vem da parte do Senhor, ela vem pelo poder de Deus. A vitória aqui não é apenas um sinônimo, a vitória aqui não é apenas uma metáfora. Eu sei que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Eu estou pregando porque eu tenho certeza desta palavra, que o Senhor vai te dar bênção, vai te dar milagre, vai fazer uma obra na sua vida. Eu tenho certeza disso. Glória a Deus. Capítulo 15, para encerrarmos agora. 1 Coríntios ainda, capítulo 15, é o último versículo que eu leio, para nós orarmos e buscarmos mais o poder deste Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 15, versículo 57. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Esse versículo é tão lindo que eu quero que vocês repitam comigo, em nome de Jesus. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sabe o que é esse versículo? É uma afirmação, é uma confirmação, é uma determinação de que a nossa vitória vem do Senhor e ela é garantida. Esta noite você não vai para sua casa com as suas mãos vazias, ao contrário, você vai levar a sua bênção, você vai levar a sua vitória, você vai levar o seu milagre, porque o texto diz, graças a Deus, que o Senhor nos dá a vitória através de Jesus Cristo. Jesus te dá a vitória. Do Senhor vem a vitória, do Senhor é a vitória. O Senhor é o Deus de vitória, o Senhor é o Deus de milagre. Quando eu falo vitória, eu não falo apenas de coisas pequenas, não. Eu falo de coisas grandes, eu falo de coisas gigantescas, coisas que Deus vai me dar em nome de Jesus. Hoje eu vi uma frase, e essa frase ela é muito bonita. Não é versículo, não. É uma frase que estava em um caminhão, e essa frase dizia assim: antigamente eu sonhava, hoje eu nem durmo.
Aí eu li aquela frase, eu fiquei pensando nela quase que o dia todo. Antigamente eu sonhava, hoje nem durmo. Essa frase tem vários sentidos. O sentido que ela pode dizer é o seguinte: antigamente eu tinha sonhos, eu tinha projetos, mas depois eu me frustrei. Pode dizer, essa frase pode representar isso. Antigamente eu tinha sonhos, hoje eu nem durmo. Pode ser o contrário, pode não ser uma versão ruim, mas pode ser uma versão boa. Eu tinha sonhos, eu tinha projetos, e sabe quando você vai vivendo uma coisa boa, que você perde até o sono, que você fica ansioso por aquele momento chegar logo, mas não é uma ansiedade no sentido ruim, no sentido de desespero, é aquela ansiedade boa. Opa, vou chegar, vai ser amanhã que eu vou conquistar a vitória, vai ser amanhã que eu vou ter aquela bênção. Se você tem sonho e projeto na sua vida, eu vou dizer, meu irmão, se você chorou muito no passado, chorou de tristeza, chorou por coisas ruins que aconteceram, eu digo que em nome de Jesus você ainda vai chorar mais, só que não será de tristeza, vai ser de alegria, porque os seus sonhos se realizarão, seus projetos se realizarão, e você vai até perder o sono, mas não é por tristeza ou desespero, mas é por tanta felicidade que Deus vai te dar, tantas bênçãos que Deus vai te dar. Eu estou aqui no altar do Senhor ministrando que esse Deus vai lhe dar bênçãos incontáveis, porque do Senhor vem a nossa vitória, e se a vitória vem do Senhor, você já é mais do que vencedor em nome de Jesus. E o texto diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus. A vitória não está garantida em Paulo, não está garantida em Maria, não está garantida em santo nenhum, não está garantida em amigo nenhum, em parente nenhum. A vitória está garantida no Senhor Jesus Cristo. Se Ele prometeu, Ele vai honrar a sua fé. Amém? Porque cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Amém? Aplauda bem forte a palavra do Senhor. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Amém? Se coloque de pé para nós orarmos em nome do Senhor Jesus. E você que está assistindo essa palavra, procure uma igreja evangélica mais próxima de você e frequente lá. Jesus está voltando.